Olá, bom dia. Obrigada, Margarida. Aproveito também para agradecer desde já à CCIP a disponibilidade e parceria. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje trago aqui o tema do ESG e do caminho da sustentabilidade. A sustentabilidade é um tema que, apesar de não ser novo, já há anos que surgem preocupações relativas à sustentabilidade e, sobretudo, à sustentabilidade ambiental. Têm sido várias as discussões e acordos entre os diversos países para a tomada de ação contra as alterações climáticas. Ainda assim, é um tema que nos últimos anos tem vindo a ganhar peso no mundo empresarial e, portanto, achamos que merece aqui a nossa análise. Esta sessão está dividida em 4 partes. Vou começar com um breve enquadramento sobre a necessidade do ESG, a legislação em vigor e para o reporte deste tipo de informação, visto que já há empresas obrigadas a reportar informação não financeira e que está previsto que este universo se estenda a outras empresas, e o desafio dos dados, que de certa forma esta exigência de reporte trouxe às empresas. Nesse seguimento, vou falar-vos da informação que nós, em forma de IB, temos disponível em base de dados e de que forma é que a estamos a trabalhar. Depois, mostrar-vos a evolução de algumas métricas ESG, a título de exemplo, e por último, o perfil ESG do nosso tecido empresarial. E começando pelo contexto do ESG, vocês perguntam, e bem, qual a necessidade do ESG? A sustentabilidade tem vindo a ganhar cada vez mais destaque no mundo empresarial, efetivamente, mas porque a forma como as empresas são avaliadas está a mudar. São vários os stakeholders que estão a olhar não apenas para a performance e situação financeira das empresas, mas também para a forma como as empresas chegam aos seus resultados, para o impacto que as suas práticas têm no ambiente e não só, portanto, também nos seus colaboradores e na comunidade onde se inserem. Se promovem a neutralidade carbónica, se respeitam os direitos humanos, se agem com ética e transparência, por exemplo. Portanto, em resultado desta necessidade de avaliar a informação não financeira das empresas, surge o ESG, um conjunto de métricas que pretende precisamente mensurar o impacto das empresas desta temática de sustentabilidade e em 3 vertentes, na ambiental, social e governance. A prática sustentável é, de facto, um tema que as empresas devem começar a ter em consideração no seu plano de negócios, porque novos fatores de avaliação começam a ter peso não só na sua reputação, mas também na tomada de decisão e escolha de muitos, seja de investidores que querem garantir a sustentabilidade dos negócios onde investem, pelo que começam também a analisar os riscos associados à sustentabilidade, seja de clientes que procuram avaliar a sua cadeia de valor, os seus fornecedores nesta temática, se a empresa está comprometida ao nível ambiental, social e de governance, pelo consumidor que procura por produtos sustentáveis e cada vez vemos mais consumidores a terem esta preferência, ou pelos reguladores que querem fomentar aqui o desenvolvimento sustentável. Importa também aqui a referir um último aspecto, que a necessidade da análise ESG e do seu reporte vai além de evitar estas penalizações e riscos, havendo já muitos estudos que referem que ao bom desempenho ESG está associado o crescimento do negócio. Portanto, são vários os fatores que levam a que as empresas sejam avaliadas nesta temática. A União Europeia tem tomado uma posição muito forte no combate às alterações climáticas e à defesa do desenvolvimento sustentável, promovendo iniciativas e aqui esta necessidade de analisar as práticas sustentáveis das empresas e a sua responsabilidade social, impulsionou a divulgação deste tipo de informação, mas que a União Europeia veio reforçar com a publicação de normas e diretivas. Em 2014, lançou a Diretiva de Reporte de Informação Não Financeira, a NFRD, transposta para a legislação portuguesa em 2017.
esta diretiva obriga a que, desde 1 de janeiro de 2017, as grandes empresas que sejam entidades de interesse público e tenham mais de 500 trabalhadores apresentem anualmente a sua demonstração não financeira, recorrente para tal a sistemas nacionais ou internacionais, como o SASB, o Sustainability Accounting Standards Board, ou o GRI, o Global Reporting Initiative. Em 2019 e no âmbito do pacote de finanças sustentáveis, a Comissão Europeia aprovou o Regulamento de Divulgação de Finanças Sustentáveis, o SFDR, perdão, um regulamento relativo à divulgação de informações relacionadas com a sustentabilidade no setor dos serviços financeiros, que visa aqui uniformizar os critérios usados para classificar produtos de investimento sustentável e obrigar também as instituições e sociedades financeiras à divulgação deste tipo de informação. Também aqui, um bocadinho, esta diretiva, foi também um bocadinho, este regulamento, aliás, foi um bocadinho combate também ao greenwash. Em 2020, aprova o regulamento da taxonomia da União Europeia, um sistema de classificação de atividades económicas que define critérios mínimos para que as atividades das empresas sejam qualificadas como sustentáveis, do ponto de vista ambiental e também social. Aqui só uma nota que é um documento dinâmico, com publicações posteriores de atos delegados associados. 2 anos depois, publica a nova diretiva de relatórios de sustentabilidade corporativa, portanto, a CSRD, que se veio substituir a antiga NFRD. Esta diretiva recai sobre um universo mais amplo de empresas e obriga a prestação de informações não só sobre as operações da própria empresa, mas também da sua cadeia de valor. Em complemento a esta diretiva, e com o objetivo também aqui de assegurar, garantir a comparabilidade e consistência da informação, a União Europeia publicou o ano passado, precisamente, normas específicas de reporte em matéria de sustentabilidade. Ou seja, as empresas passam a ter de reportar esta informação segundo as normas ISRS, European Sustainability Reporting Standards. E mais recentemente, este ano, saiu a diretiva relativa ao dever de diligência das empresas em matéria de sustentabilidade, aqui, cujo objetivo é promover o comportamento empresarial sustentável e responsável nas atividades das empresas e em todas as suas cadeias de valor. Quanto às fases de aplicação da Diretiva de Relatórios de Sustentabilidade Corporativa, esta diretiva entra em vigor já no próximo ano, em 2025, relativa a este exercício 2024, para as empresas que já estavam obrigadas à antiga, portanto, a reportar segundo a diretiva da NFRD. E aqui estamos a falar de cerca de 65 entidades, portanto, grandes empresas de interesse público com mais de 500 trabalhadores, essencialmente cotadas, grandes bancos e seguradoras. Em 2026, também as restantes entidades de grande dimensão ficam obrigadas, passando este universo para cerca de 1.300 entidades. Em 2027, as PME cotadas e outras instituições de crédito e empresas de seguros e resseguros também passam a ter de reportar informação não financeira segundo esta diretiva, sendo que aqui estas empresas terão a possibilidade de derrogação durante o período transitório, desde devidamente fundamentada, claro, mas o que na verdade as pode isentar até 2028. E também noto ainda, relativamente a estas empresas, as PMEs e outras instituições de crédito, empresas de seguros e resseguros, que terão normas específicas, à partida também menos exigentes, dadas a sua dimensão. Em 2029, está ainda previsto que certas subsidiárias e sucursais de determinadas entidades de países terceiros também passem a ter que reportar e cumprir esta diretiva. Portanto, como podemos ver aqui por este calendário, não só as empresas estão em fases muito diferentes de reporte do ESG, estamos a falar aqui de um período de 5 anos, até todas as empresas estarem abrangidas pela diretiva e a reportar, como o universo de entidades obrigadas a reportar mantém-se muito reduzido. Temos aqui estimamos menos de
2.000 entidades até 2027, que apesar de serem maioritariamente grandes e representarem aqui quase um terço do emprego do nosso tecido, são uma pequena amostra das empresas do nosso tecido. O nosso tecido, portanto, é composto por mais de 300.000 empresas. Esta exigência de reporte e necessidade de avaliação do ESG trouxe aqui às empresas um desafio dos dados. Embora vejamos cada vez mais relatórios de sustentabilidade em circulação, nem todos regem pelas mesmas normas ainda e nem todos recorrem ao mesmo sistema de reporte e, portanto, muitas vezes os dados são também inconsistentes, não havendo assim um conjunto de dados tão robusto como aqueles que nós vemos já nos relatórios financeiros. E como podemos ver no slide anterior, a integração e a normalização do reporte de dados ESG será um processo demorado, assim como, tanto abranger todas as empresas. Portanto, há aqui um desafio dos dados ESG que as empresas enfrentam, porque para avaliar, gerir e reportar o desempenho ESG de uma empresa é necessário não só definir as métricas e indicadores, mas sobretudo ter dados consistentes e fiáveis que permitam avaliar não só a própria empresa, como também toda a sua cadeia de valor. E aqui eu acho que aqui é um grande desafio, é a cadeia de valor da empresa e obter esses dados dessas outras empresas que provavelmente podem não estar obrigadas ao reporte. Dado este contexto, a InformaDB começámos a estudar os conteúdos disponíveis no âmbito do ESG já há uns anos. O que fizemos foi exatamente aquilo que fazemos desde sempre e que se resume ao nosso negócio. Identificar e validar as fontes de dados disponíveis, aqui fontes oficiais como tanto a base de dados de contas anuais, o Instituto de Registros e Notariado, o INE, Portal Sítios, entre outros, depois recolher e analisar os dados dessas mesmas fontes para depois produzir conhecimento e, portanto, disponibilizar esse conhecimento com base em informação, tanto fiável e relevante. E a nossa estratégia quanto aos dados ESG passou por identificar na nossa base de dados todos os conteúdos disponíveis que podiam ser relevantes. Aqui estamos a falar de uma base de dados de mais de 2 milhões de entidades e mais de 2.400 campos por entidade. Portanto, identificámos nessa base de dados os conteúdos que podem ser conteúdos disponíveis que podem ser relevantes para aqui este tema, para classificar as empresas em matéria de sustentabilidade e nestas três dimensões, tanto no ambiental, no social e no governance, analisar essa informação, tanto a nível nacional como também analisarmos o histórico e desenvolvemos indicadores com base nessa informação. O que nos levou aqui que nos levou a desenvolver o score ESG. É um indicador sobre o posicionamento das PME quanto às suas práticas ESG, que tem por base a informação lá está, que temos em base de dados, portanto, quer isto dizer que não é um indicador preditivo, mas sim descritivo do que os dados nos dizem. Portanto, e aqui a ideia é, quando comparamos uma dada empresa com uma outra da mesma dimensão e setor, olhamos para os indicadores ESG de uma e de outra, e tentamos perceber quem é que desempenha melhor nesta matéria do ESG. Atualmente este score analisa o comportamento de cerca de 252 mil empresas nacionais em função do seu setor, dimensão e nas três vertentes ambiental, social e de governance. É um universo aqui que representa mais de metade do total das empresas do nosso tecido e 92% quando olhamos para o universo equiparável. Este score assenta em mais de 50 indicadores que estão agrupados em 13 subcategorias e nas três grandes portanto, categorias, o ambiental, o social e o governance. Estes indicadores aqui tendem a captar os fatores extrafinanceiros que geralmente ficavam de fora da análise de uma empresa. Portanto, o modo como a empresa gera o consumo de eletricidade e água, a produção de resíduos, a remuneração dos trabalhadores e as condições de trabalho, se cumpre os prazos de pagamentos acordados com os seus fornecedores, mostra envolvimento com os clientes e a comunidade e outros indicadores relacionados com a gestão, responsabilidade ética e transparência das empresas, como o modelo de governance, se tem ações judiciais ou se apresenta contas. Portanto, há aqui, são diversos os nossos indicadores que estão aqui contemplados neste score.
Dado este pequeno resumo daqui dos conteúdos que temos disponíveis em matéria de sustentabilidade, passo então agora a partilhar convosco a evolução de alguns indicadores ESG a título de exemplo. Começando pela temática ambiental, o consumo de eletricidade agregado em percentagem da faturação das empresas, do volume de negócios aqui na última década diminuiu, ainda que de forma muito lenta. Aqui reforço novamente que as métricas ESG são dezenas e estamos aqui apenas a selecionar alguns exemplos. Do lado direito temos os incentivos da União Europeia para a proteção ambiental, vemos que têm vindo a aumentar, são cada vez mais. Em 2023 foram atribuídos mais de 2.000 incentivos, que corresponde a mais de 2.000 milhões de euros. Estamos aqui a falar de apoios à adaptação às alterações climáticas, à eficiência energética, portanto, aqui entre outros. Quanto ao capital humano, a percentagem de empresas com gastos em formação diminuiu 2 pontos percentuais, mas o gasto médio em formação por empregado aumentou 30%. Há também um aumento nas remunerações por empregado, com um aumento de 33% na última década. Temos aqui a ver, portanto, mais 15 pontos percentuais que o aumento da inflação. Então, aumento aqui real significativo quando também adicionamos o fator da inflação a esta análise. No que diz respeito ao envolvimento com a comunidade, a percentagem de empresas que fazem donativos sofreu uma quebra significativa no período pandémico, portanto vemos ali aquele vale entre 2020 e 2021, estando agora, depois de ter novamente subido esta percentagem, estando agora mais perto do que dos valores que se observavam nos anos anteriores. Mas houve, de facto, uma melhoria do donativo médio por empresa. Quando olhamos para o gráfico da direita, vemos precisamente o efeito contrário nos anos 2020 e 2021. O donativo médio por empresa aumentou nestes anos e em 2023 vemos que o donativo médio está 38% acima do que há 10 anos atrás. Na componente do governance, observamos que a percentagem de mulheres na gestão está ainda muito abaixo dos 50%, ainda que mais um ponto percentual acima do verificado em 2014. Por comparação, no emprego, já tanto esta percentagem está mais perto da paridade, mas não houve alterações na última década. Quanto à resiliência das empresas, registra-se uma melhoria. Em 2023, a percentagem de empresas com nível de resiliência elevado é, portanto, 9 pontos percentuais acima da registada em 2016. Passando agora ao perfil ESG do tecido empresarial, e aqui numa análise também mais macro, temos 252 mil empresas com score ESG atribuído, como referi anteriormente, das quais quase um terço apresenta um score ESG elevado ou médio alto, 38%, aqui a maior fatia tem um score médio. Quanto aos scores parciais, não há grandes diferenças na distribuição pelos scores. O setor em que a empresa atua é naturalmente relevante na classificação do score. Verifica-se que há um melhor desempenho em ESG aqui nos setores de serviços. Em alguns setores é mais fácil tornar as atividades empresariais mais sustentáveis, principalmente no que respeita ao impacto ambiental. Uma indústria ou até mesmo um restaurante terá mais dificuldades em economizar aqui recursos energéticos ou de água do que um serviço, já que estes recursos são o core da sua atividade e assim vemos que nesta distribuição os serviços são os setores que revelam uma maior sensibilidade em matéria ambiental, social e de governance, com um score médio acima de 3, e pelo contrário, o alojamento e a restauração, aqui sobretudo a restauração, os transportes, as indústrias e a agricultura apresentam um nível aqui ESG mais baixo. Empresas de maior dimensão revelam um nível ESG mais elevado. Naturalmente, são as empresas de maior dimensão que têm também uma maior flexibilidade para investir numa estratégia ESG, sendo por isso também aqui a dimensão um fator decisivo e considerado no apuramento e cálculo deste score.
Quanto ao desempenho, verificamos que quanto maior o score ESG, melhor o desempenho das empresas, portanto, a percentagem de empresas com o resultado líquido positivo aumenta entre as empresas com score ESG mais elevado. E também na faturação existem diferenças entre os scores. Quanto mais elevado o score, maior a percentagem de empresas que nos últimos 4 anos registrou um crescimento médio anual do volume de negócios positivo. Portanto, aqui um quadro positivo. Um, O bom desempenho ESG está também associado a maiores rendibilidades. A diferença das rendibilidades entre os scores mais elevados e o score mínimo, que é saliente, as empresas com scores mais elevados apresentam maiores rendibilidades, nomeadamente na rendibilidade das vendas, a relação é aqui linear. Quanto mais elevado o score ESG, vemos que maior rendibilidade das vendas. Quando cruzamos o risco de failure com o desempenho ESG, verificamos que existe uma correlação. Há mais empresas com score ESG elevado e médio-alto entre as empresas com menor risco de failure, sendo que esta percentagem vai diminuindo quanto mais elevado é o risco de failure. Também há uma correlação com o nível de resiliência financeira das empresas. 44% das empresas com elevada resiliência financeira apresentam um score ESG também elevado ou médio alto, enquanto esta percentagem é de 10% entre as empresas com, portanto, uma resiliência mínima. E, portanto, aqui, concluindo, eu diria que estes são os principais pontos. Primeiro, que o ESG veio para ficar. As questões relacionadas com a sustentabilidade não são novidade e são cada vez mais as orientações para uma prática consciente e responsável, desde os compromissos internacionais definidos pela ONU e assumidos por diversos países do mundo, às iniciativas internacionais que contribuem também para um melhor reporte deste tipo de informação, como o GRI e o SASB, como falei há pouco, passando pelo tsunami legislativo que a União Europeia tem vindo a desenvolver em resultado também da sua estratégia de crescimento verde. Portanto, esta avaliação ESG está a ser gradualmente integrada, de facto, na avaliação do risco empresarial. Em segundo lugar, que existe um desafio quanto aos dados ESG, sobretudo na obtenção de dados credíveis e fiáveis das respectivas cadeias de valor, e muitas dessas cadeias de valor incluem PMEs, portanto, como já tinha referido, empresas cuja maioria não tem a obrigatoriedade de reporte deste tipo de informação, pois o universo de entidades, como vimos, mantém-se muito reduzido. O universo de entidades obrigadas mantém-se muito reduzido. A regulação, ainda também muito centrada no pilar ambiental, tenderá a estabilizar, mas demorará até abranger todas as empresas e, embora vejamos publicados cada vez mais relatórios de sustentabilidade, mesmo de entidades que não estão obrigadas, estes relatórios são ainda muito heterogéneos, não havendo a robustez dos dados uma robustez dos dados igual à que vemos na informação dos relatórios financeiros. Em terceiro, que existe, no entanto, informação disponível, estes dados existem, apenas ainda não eram olhados nesta perspectiva e agora têm de ser recolhidos e trabalhados. Há dados históricos disponíveis, em particular das componentes social e de governance, e que já permitem traçar um retrato abrangente de cada uma de cada uma das empresas. E por último, que há fatores relevantes no desempenho ESG, o setor de atividade, a dimensão, a solidez financeira, portanto, são todos fatores que se correlacionam com o bom desempenho ESG. Antes de terminar, gostava de partilhar convosco um conjunto de soluções ESG que desenvolvemos para responder aos diferentes desafios dos nossos clientes. Os nossos produtos foram construídos numa ótica de satisfazer, de cobrir aqui as necessidades, sejam do setor privado ou público, para os stakeholders nacionais ou globais, ou para um tipo de integração direta via API, base de dados, caso a caso, ou mesmo através de um software.
Portanto, são aqui o nosso conjunto atualmente de soluções ESG, disponibilizamos às empresas do Score ESG, temos o relatório de análise ESG de uma empresa, que avalia a empresa individualmente nesta temática, a análise ESG à carteira de fornecedores, uma oferta específica para os municípios, que permite ter uma visão do comportamento ESG das empresas de cada município, e as soluções globais da Dun & Bradstreet para a avaliação dos stakeholders globais, portanto aqui para quem tem relações comerciais com o exterior. Adicionalmente, também estamos a recolher os conteúdos dos relatórios de sustentabilidade das empresas nacionais que já publicam este tipo de informação. Portanto, também estamos aqui também temos essa informação dos relatórios de sustentabilidade. Termina assim a apresentação, espero que tenha sido útil. Deixo aqui os nossos contactos, caso tenham alguma questão, teremos todo o gosto em esclarecer. Temos uma equipa dedicada ao ESG que está disponível para reunir individualmente convosco e para ver o vosso caso em específico. Portanto, não hesitem e contactem-nos. Margarida, devolvo